Hoje nós vamos estar conversando aí com o nosso amigo William da Hortaliça, Hortifruti. Eu já vou tentar chamar ele aqui, espera aí um pouquinho. Já estou chamando ele aqui. Gostaria de dar boa noite a todos. Boa William, noite. boa noite. Boa noite, doutor. Tudo bem? Tudo jóia? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Tudo certo. Maravilha. Vamos esperar um pouquinho que o pessoal está entrando aí. Beleza. William, como é que você tá? Passou bem o final de semana? Tudo bem, graças a Deus. Bastante trabalho, né? O varejo é Trabalhando complicado. A bastante, né? gente, a gente não descansa muito, não. É verdade. Gente, a gente vai estar falando aí sobre emagrecimento saudável, a gente vai falar um pouquinho sobre escolhas saudáveis, na verdade, né? A gente vai falar sobre escolhas, principalmente na questão da alimentação, né? Então, já dando início aí, eu queria fazer uma introdução comentando o momento atual, né, que a gente está vivendo. A gente está num momento muito delicado, como nunca antes visto, né? Um momento de pandemia, quando parecia que estava baixando a poeira, agora deu um aumento de casos, né? E aumentou internações, a quantidade de óbitos, infelizmente, está sendo preocupante também. Mas a gente quer trazer para vocês aqui o que a gente precisa fazer. Eu já tenho batido nessa tecla desde o princípio da pandemia, isso já vai fazer um ano, que a gente tem que buscar escolhas corretas, escolhas saudáveis, principalmente no que diz respeito a estilo de vida, no sentido de escolhas com relação à alimentação, escolhas com relação à atividade física, a aumento de imunidade, porque uma vez que o nosso organismo esteja saudável por dentro, o interior esteja saudável, com um equilíbrio metabólico, nutricional, hormonal, o risco de qualquer doença, seja um vírus, uma bactéria, um fungo, ou qualquer fator externo, o risco de causar problemas de saúde, seja lá qual for, vai ser bem menor. A mortalidade e a morbidade passa a ser bem menor. E daí a importância da gente fazer escolhas corretas, né? E aí eu sempre tenho batido nessa tecla com relação a escolhas que aumentem a imunidade do teu organismo, de pegar sol, de fazer uma alimentação saudável, de fazer atividade física, de ter um sono adequado, evitar fatores estressores, né? E suplementação com vitamina D, alguns outros suplementos nutricionais que são necessários. Mas o mais importante disso tudo, e aí a gente vai entrar na questão do emagrecimento também, porque tem tudo a ver. Não sei se você sabe, William, a obesidade é um fator de risco independente para aumentar o risco de morbidade e de comorbidade e de mortalidade dessa pandemia do vírus, do Covid. Uhum. Né? Então a gente tem que focar muito na questão do emagrecimento. Existem algumas linhas que falam que a pessoa pode ser obesa e ser saudável. Isso é muito difícil de acontecer, né? Uhum. Então a gente tem que buscar sempre ter um peso adequado, baseado na tua composição corporal. A gente foca muito na questão do percentual de gordura, não apenas da questão da balança. E quando a gente fala na questão do percentual de gordura, está diretamente relacionado à alimentação. Então, focando um pouquinho, já entrando no assunto nosso, eu queria que você se apresentasse aí e falasse um pouquinho sobre o teu trabalho lá na Hortaliça. Eu tive a oportunidade de conhecer, muito bacana lá, muito Uhum. organizado. Queria que você falasse um pouquinho do teu trabalho, William. Bacana. Primeiramente, agradecer aí o convite, o espaço, tá, doutor? Desejar aí boa noite a todos aí também que estão com a gente. Seguinte, né? A hortaliça, ela vem muito de encontro com isso que o senhor comentou agora, né? O propósito dela, né? Ela nasceu faz pouco tempo, vai fazer aí 3 meses agora, mas ela vem com esse propósito de gerar bem-estar para as pessoas, né? A gente atende muitas clientes e clientes que falam, né? Nossa, agora não
não tenho mais a desculpa de me alimentar saudável, né? Porque antes a gente comprava frutas ou verduras, legumes e acabava estragando na geladeira, né? E a hortaliça ela vem com esse propósito de gerar um bem-estar físico, social, mental, né? Quando a gente fala um bem-estar físico, o que a gente quer dizer? A gente leva variedade para os nossos clientes, para eles melhorar a imunidade, colesterol, radicais livres, né? Ajudar o sistema imunológico como um todo, através de variedade de produtos de qualidade, para que ele possa se alimentar melhor, né? Além disso, produtos frescos, né? Lembrando que nossos produtos têm entregas diariamente na loja, justamente para a gente poder dar essa possibilidade para os nossos clientes adquirirem produtos realmente de qualidade, né? Além disso, a gente também tem uma linha que vai muito em conta, que são os orgânicos, né? Então, hoje você encontra lá desde temperos, cebolinha, coentro, cheiro verde, orgânico, até frutas e legumes. Então, a gente tem uma variedade bem extensa aí para aquele consumidor que gosta de consumir apenas orgânico, ele tem essa possibilidade dentro da loja também, né? Além disso, quando a gente fala bem-estar social também, a gente deixar o nosso cliente com mais tempo para ele curtir a família dele, né? Porque a gente sabe que hoje, cada vez mais, a gente tem menos tempo, né? Então, a gente oferece frutas picadas já, né? Porcionadas, descascadas, folhas higienizadas, né? Temperos prontos, naturais, alhos descascados, saladas prontas, né? E até mesmo o nosso delivery, né? Que hoje a gente sabe que quando você faz uma compra em supermercado, geralmente é D+1, né? Você demora um dia para receber a compra, e a gente tem um delivery próprio. Então, isso também é algo que a gente dá mais praticidade pro nosso cliente. E a hortaliça, ela veio, né? A gente viu essa necessidade em Maringá, a gente vê nos grandes centros que existem hortifrutis, frutarias nesse sentido, né? Principalmente em São Paulo aí. Em Maringá havia essa carência, né? Essa lacuna de mercado. E a gente resolveu, então, empreender. Ou você empreende por opção ou por necessidade, né? No nosso caso, foi uma opção mesmo, né? Empreender e pegar justamente esse nicho que ainda não tinha aqui em Maringá, né? Então, esse é o propósito aí da hortaliça e ela nasceu com esse objetivo, né? Então, assim, na verdade, é interessante você comentar isso, porque meu trabalho, eu foco muito na questão de buscar uma alimentação saudável e muitas vezes falo sobre suplementação, porque justamente por isso, porque muitos alimentos, eles sofrem muita ação de agrotóxicos, de várias substâncias que acabam tirando o valor nutricional do alimento. Então, a gente não tem nem ideia, mas assim, o alimento, desde que ele é produzido até o momento que ele chega na mesa do consumidor final, ele sofre uma série de intermediários e sofre uma série de alterações na sua composição que acabam perdendo valor nutricional. E quando a gente fala de alimentos orgânicos, a gente fala de alimentos frescos, feitos na hora, né? E que você passa muito, tira um pouco desses intermediários, isso aí melhora muito a composição nutricional do alimento, o teor nutricional do alimento. Então, a pessoa está ingerindo todas as vitaminas e minerais daquele alimento fresco, orgânico, limpo, né? E isso aí, o teu trabalho envolve muito isso aí, não é verdade? Sim, sim. Até mesmo, não só os orgânicos, né, doutor? Mas a gente sabe que, por exemplo, dar um exemplo do suco, né? Hoje a gente tem uma máquina de suco que a gente prepara o suco de laranja, por exemplo, na hora. Esses outros de garrafinha, né, que fala que são integrais, tudo, mas mesmo assim ainda tem alguns estabilizantes, né, para poder aguentar mais e acabam não sendo 100% naturais, né? Então,
Na hortaliça é 100% natural, não tem nada de conservantes, né, nos nossos produtos. E até mesmo muitos clientes chegam e falam, pô, mas não tem nenhuma salada de fruta pronta na geladeira para eu poder levar? Fala, olha, realmente não tem e não vai ter mesmo, né? Que não é essa a proposta. A gente prepara tudo na hora, justamente para ter uma qualidade e um frescor no nosso padrão, né? Não deixamos nada de um dia para o outro também, principalmente frutas, né? E até mesmo o que a gente pede, às vezes, para os próprios clientes que desejam, às vezes, um pouco mais de agilidade, liga, né? Manda um WhatsApp, 30 minutos, 1 hora antes, para a gente deixar preparadinho, só passar lá, pegar ou até mesmo optar pelo delivery, né? Então, essa questão aí, realmente, de tirar esses intermediários, esses produtos que conservam mais o alimento por mais tempo, realmente, a gente não trabalha dessa forma, né? No meu estudo de pós-graduação, depois aprofundando mais, eu tenho visto cada vez mais isso aí. Quanto mais a gente buscar alimentos orgânicos, alimentos preparados na hora, frescos, e menos alimentos industrializados, né? A gente pega, às vezes, o alimento na prateleira do supermercado e já está lá vários dias, né? E às vezes até está para vencer. Se a gente até não prestar atenção, a gente pega o alimento aí que já está para vencer daqui 1 dia ou 2. Uhum. Então, isso tudo aí as pessoas não param para pensar, mas muitas vezes isso aí envolve uma perda de valor nutricional absurda. E às vezes você acha que você está se alimentando e, na verdade, você está só enganando e não está tendo nenhum ou pouquíssimo benefício em termos de valor nutricional. A gente sempre briga muito por isso. Nós que somos mais dessa linha mais natural, dessa linha que a gente chama de medicina mais moderna, mais integrativa, a gente foca muito nisso, de buscar quanto mais o alimento for orgânico, natural e menos preparado, industrializado, aqueles alimentos que ficam lá na prateleira muito tempo, né? Aqueles que você só coloca muitas vezes no micro-ondas, e às vezes são alimentos até saborosos, mas você coloca no micro-ondas ali, são práticos, e esquenta e come, mas em termos de valor nutricional não tem muito, não tem nenhum ou muito pouco. E em termos de quantidade de açúcar e gorduras ruins ou quantidade de sódio, é extremamente elevado, né? Isso aí acaba gerando esse desequilíbrio que acontece de forma muito crônica. As pessoas não se dão conta, e agora, nesse período de pandemia, isso está acontecendo assim a olhos nus. É uma coisa muito fácil de perceber. Eu tenho visto isso no consultório todos os dias. Os pacientes chegam lá e falam que engordaram 8 quilos, 10 quilos, 12 quilos nesse período de 1 ano aí. E é lógico que isso aí são as escolhas, mas é um conjunto de fatores, como a gente já tem comentado aqui em outros momentos, né? Diminuiu muito a quantidade de atividade física que a pessoa estava fazendo. Agora, recentemente, o pessoal do início do ano para cá, ou final do ano, o pessoal começou a se despertar mais e voltou a fazer atividade física. E agora, com essas restrições que estão acontecendo aí no Brasil todo, talvez isso vai voltar a acontecer, redução na atividade física, as academias fecharam novamente, infelizmente. Mas as pessoas têm que buscar sempre o plano B. Não adianta a gente se conformar com a situação e não fazer nada a favor da nossa saúde. Eu sempre coloco muito a responsabilidade para o meu paciente, para o meu cliente. Eu falo, a responsabilidade é sua. Não adianta eu falar, outros médicos falar, não adianta o teu marido, a tua mãe, o teu pai falar, ou o teu filho falar, se você não tiver essas mudanças, né? Então, na questão da atividade física, por exemplo, já que não tem academia, não tem esportes coletivos, vamos voltar para a corrida, vamos voltar para bike, ou mesmo uma caminhada leve para aquelas pessoas que não podem fazer atividades físicas de alta intensidade, não podem correr por algum motivo. Uma caminhada, eu sempre falo isso, eu sou completamente contra o sedentarismo. Então, uma caminhada que seja de meia hora, 40 minutos, 3 a 5 vezes por semana, já vai ter um benefício absurdo comparando com aquela pessoa que não faz atividade física nenhuma. Então, isso aí, qual que é a desculpa que a pessoa vai dar para não fazer caminhada de 3 a 5 vezes por semana? Então, assim, tudo são as escolhas, né?
E na questão do estresse, tentar reduzir os fatores estressores, as ansiedades. Eu sei que na prática isso não é tão simples. Às vezes a gente tem que entrar até com medicamentos, com algumas substâncias para controlar a ansiedade. Mas na questão do exercício e da atividade física, isso aí depende de nós mesmos. E no caso da alimentação, depende de nós o que a gente vai colocar no nosso prato e vai comer. Não tem desculpa, né? Então, assim, o problema é que as pessoas se alimentam de alimentos industrializados, alimentos prontos, não na hora, mas aqueles alimentos já prontos lá no mercado, já estão há vários dias, né? Aqueles industrializados, cheios de Congelado. substâncias, congelados, conservantes, cheio de corantes, conservantes, substâncias para fazer o alimento durar mais. Né? Em outras décadas, isso era importante porque a fome na época lá, uns 50, 60 anos atrás, um período de fome, não tinha alimento para todo mundo, então isso era uma vantagem, mas isso hoje não é mais vantagem. É vantagem só pela praticidade e tudo, mas como a gente fala nessa questão de alimentos orgânicos feitos na hora, e você tem uma opção como a tua, que você tem condição de chegar lá e ter um alimento saudável, um alimento feito com todos os cuidados, fresco e que tem um valor nutricional muito alto, isso aí, eu sempre falo, isso é nutrição celular, você precisa nutrir suas células. Não é simplesmente comer lá um pedaço de pão, uma pizza, ou macarronada, alguma coisa assim, ou um salgado. As pessoas não param para pensar que a quantidade de nutrientes essenciais nesses alimentos é muito pouca, e a quantidade de açúcar, gorduras ruins, sal, é muito grande desses alimentos. E se você faz uma alimentação dessa, uma vez ou outra, comer esses alimentos industrializados uma vez ou outra, esporadicamente, é uma coisa. O problema é que as pessoas não percebem que elas comem isso aí quase todos os dias da semana, se não todos, né? Ô, doutor, e fala uma coisa para mim, para nós aí. Eu ouvi bastante cliente que entra na loja, né, e fala assim, poxa, isso aqui, essa fruta aqui, vou dar um exemplo, caqui, né, tá voltando a época do caqui agora, né? E daí chegou uma cliente essa semana, ela falou assim, nossa, isso aqui para melhorar o sistema imunológico contra a Covid é uma beleza. Isso aqui faz muito bem e tal. Tem alguma coisa realmente assim comprovada cientificamente, alguma fruta ou legumes ou algo que realmente ajuda você a se prevenir? Não, porque acho que não tem jeito de não pegar, né? Mas para você ficar melhor caso você venha a ter o Covid? Com certeza, sim, com certeza. A gente tem que buscar, por isso que assim, no final das contas, tudo vai voltar para as origens, né? A gente tem que buscar alimentos que sejam ricos em vitamina C, alimentos que sejam ricos em vitaminas do complexo B, alimentos ricos nos principais minerais, como potássio, cálcio, ferro, selênio, iodo, né? A gente bate muito na questão da tireoide como um fator causador de obesidade, de sobrepeso e obesidade, né? E a tireoide, eu sempre também tenho falado muito sobre isso. O hipotireoidismo é uma doença muitas vezes insidiosa, silenciosa. Muitas vezes a pessoa tem hipotireoidismo há anos e não tem um diagnóstico firmado e não trata a sua tireoide. E, por exemplo, no caso da tireoide, está relacionado com deficiência de selênio, muitas vezes, deficiência de iodo, deficiência de zinco, deficiência de magnésio, né? E aí o que acontece? A pessoa, muitas vezes, ela vai no médico, o médico vê lá um sintoma, lá, por exemplo, um cansaço, uma sonolência, uma fadiga, e acha que a pessoa está com uma depressão, acha que ela não tá precisando de nada, os exames muitas vezes não mostram alterações assim escancaradas, e aí não trata. E a pessoa às vezes passa um tempão sem ter o seu diagnóstico. No caso da tireoide específico, o selênio, que é um alimento, por exemplo, eu vi lá no Hortifruti, né? A castanha do Pará, a castanha de caju, a amêndoa, quer dizer, são alimentos, né? As oleaginosas, né? As nozes, que são alimentos que as pessoas não têm o costume de comer e acabam evoluindo com deficiência de selênio, por exemplo, nesse caso, né? E passa muito tempo sem saber que o que ele precisava fazer era realmente comer um pouco mais desse tipo de alimento.
No caso do caqui que você comentou, para a imunidade, tem toda a relação. Vários alimentos, os alimentos ricos em vitamina C, quando a gente fala de vitamina C, ela é uma poderosíssima antioxidante para combater a imunidade, também ajuda no emagrecimento, reparação celular, renovação celular, então é importante para a pele também. Então, no caso da vitamina C, então limão, laranja, acerola, e as verduras também, que são fundamentais, por exemplo, a couve, o brócolis, né, o repolho, isso aí eu vi tudo lá também no Hortaliça, né? Então, assim, as pessoas... E aí tem um pouco também que a gente tem que começar a criar o hábito. As pessoas às vezes falam, não como verdura. Eu sou uma pessoa que, infelizmente, passei muitos anos sem comer verdura nenhuma. Hoje eu tenho me esforçado para comer cada vez mais. Tenho assim, evoluído. Não tô longe ainda do ideal, mas tenho procurado progredir justamente pelo que a gente lê e vai se informando, né? Então, as verduras são essenciais para a imunidade, para ajudar no emagrecimento, são de baixa caloria, ajuda a combater a resistência à insulina, o diabetes, ajuda no controle da pressão arterial, diminuir doenças cardiovasculares. Então, por isso que são as escolhas, né? Mas eu não como verdura, mas tem que criar o hábito. E a gente vê lá, como eu vi lá no Hortaliça, tem um monte de opções, né? Queria até que você comentasse um pouquinho, tem até aquelas verduras chamadas, aqueles alimentos, aquelas frutas exóticas, aquelas coisas, que até isso eu vi lá, né? Sim, sim. Cita algumas aí que você viu lá. Esse é um diferencial também, né, nosso da Hortaliça, né? Então, além das frutas do básico, assim, do trivial, que são de muita qualidade, frescor, né? A gente também trabalha muito forte com os exóticos, né? Então, temos lá mirtilo, acerola, caju, figo, framboesa, amora, uma infinidade de figo verde, né? De carambola, que é difícil você encontrar. E isso, quando você encontra no supermercado, né, Trote, eles já não estão com uma qualidade adequada, né? Por quê? No supermercado é como 12 anos dentro do supermercado. A operação é muito complexa, né, do supermercado. Então, eles focam no 20-80 mesmo, né? Na batata, na cebola, no tomate, na banana, né? E realmente essa linha, o fundo de sortimento que a gente fala, né, que a gente chama, né, na linguajar do varejo, realmente fica um pouco deixado de lado, né? Então, às vezes eles até têm no sortimento deles, mas o produto, quando você vai na área de venda, ele já está deteriorado ou está faltando, né? E isso na hortaliça não acontece, né? Até uma cliente me abordou sábado, né? Falou assim, pô, eu vejo que vocês postam bastante coisa de exóticos, tal, principalmente, ela falou do figo, né? Eu falei, mas eu vim aqui, não encontrei, a segunda vez que eu venho, eu falei, realmente, às vezes, não vai ter porquê. A gente sempre tenta manter o produto muito fresco, né? Então, não vai ter uma quantidade desses produtos exorbitantes dentro da área de venda, mas sempre vai ter. Todos os dias você vai encontrar, pode ser que um dia acabe e aí vai chegar numa reposição no próximo dia, né? Mas, assim, a diferença realmente do que a gente busca do hortifruti para o supermercado é você ter qualidade nesses produtos, né? Em orgânicos, você ter toda a variedade, você ter todos os dias, você fidelizar, e o produto estar bom na hora de venda para você consumir, né? Lá o cliente não pode ficar escolhendo produto, porque tudo que ele pegar tem que estar bom, entendeu? Então essa pegada aí dos exóticos também dos exóticos e do orgânico é um diferencial nosso, é o que a gente busca, né? E tem algumas coisas também, Trote, que assim, por exemplo, hoje uma cliente me perguntou sobre graviola, né? Ah, não tem graviola? Eu falei, olha, não temos aqui no momento, mas alguns produtos a gente traz por encomenda também, né? Então, 2 dias aí é o prazo que a gente pede, a gente consegue trazer aquilo que também a gente não tem ali, a pronta entrega, né? E essa também é uma opção do cliente encomendar com a gente
algo que seja diferente. Mas, né, lembrando que a gente trabalha com frutas, legumes, principalmente frutas, são coisas de época, né? Não adianta agora querer comer lichia, cereja, não vai ter, né? Não existe milagre, a gente trabalha com a natureza, né? Então, assim, tem coisas que não é o ano todo, né? Agora, por exemplo, acabou a safra de pêssego. Não tem mais pêssego. E o pêssego que tiver ainda disponível para comprar é final de safra e já é um pêssego muito ruim. Então, nesse momento, a gente opta por não trabalhar com esse tipo de produto, né? Então, a gente tem que esperar novamente, né? A safra, como eu comentei agora, está entrando a safra de caqui, né? E outras frutas também, cítricos, agora vai começar um pouco mais forte também. E aí a gente trabalha muito bem essa questão da sazonalidade também, né? Cereja também é uma coisa que tem bastante demanda, mas não é o ano todo também que a gente consegue ter. Então tem esses pormenores aí também que a gente tem que saber trabalhar, né? Durante o ano, aí as épocas, né? As sazonalidades. Isso é bastante importante também. Não é que a gente não quer trazer, tá? É que não tem mesmo. Então, exatamente, né? Assim, a questão da variedade, como você colocou, a praticidade, você falou também que vocês têm condição a opção do delivery também, né? Até isso vocês têm também lá disponível, né? A opção do delivery. Isso tudo facilita, né? Porque as pessoas estão nessa correria, as pessoas também às vezes não têm tempo de fazer os seus alimentos, né? Aquela correria do trabalho, tudo. Mas é isso que eu falo. Se a gente tiver com a cabeça focada, naquele sentido assim, não, eu tenho que me alimentar direito. Porque assim, se você colocar uma fruta, uma verdura e colocar um alimento lá, sei lá, uma pizza, uma coisa, sei lá, uma coisa gostosa ali, uma macarronada, um hambúrguer, alguma coisa, é lógico que você vai escolher o hambúrguer. Agora, se você está focado, é diferente. Se você está focado, você pode recusar ali o hambúrguer, não, eu preciso ir numa coisa mais natural. Ah, eu vou pegar um fast food, eu vou pegar um McDonald's da vida, alguma coisa nesse sentido. Não, eu vou escolher um alimento saudável, eu vou fazer uma alimentação, vou lá no hortaliça, vou fazer a minha salada de frutas. Entendeu? Então, assim, pode falar. Você tocou num ponto legal, Trote. Você falou de um negócio gostoso, de uma macarronada, né, de um hambúrguer. A gente também tem opção, né, e que não deixa nada a desejar para uma macarronada, por exemplo, como foi seu exemplo, ou uma lasanha, né, que são as opções de, por exemplo, você fazer uma macarronada de espaguete de abobrinha, por exemplo, né, que a gente fornece lá. E com um molho também natural, que é um molho de tomate natural, feito por nós também, né? Ou, se não, fazer um espaguete de pupunha, que é maravilhoso, né? Na minha opinião, é mais gostoso ainda do que a própria massa, né? A massa tradicional. E ser saudável, né? Ou os copinhos de abobrinha também, fazer recheado, né? A gente tem umas opções de abobrinha menina, que a gente tira o miolo dela, e a pessoa pode rechear com ricota e frango e queijo, ou com carne moída, com molho, né? Que fica super saudável e é maravilhoso, entendeu? Não é ruim, não é um alimento ruim. Você não precisa comer um hambúrguer ou uma macarronada de massa, né? A gente tem essas opções dos processados, que a gente chama, que dá a mesma sensação de um produto industrializado, você entendeu? Então, assim, temos o carpaccio também de abobrinha, o carpaccio de pupunha, para você fazer uma entradinha, uma saladinha, sabe? Até uma cliente... Eu vi lá que vocês falaram até que tem... Eu vi lá que tem até o espaguete de palmito também, não é? de pupunha, de palmito. É o de pupunha, então, exatamente. Isso. Então, assim... E aí fica maravilhoso, cara, o espaguete, sabe? Você faz um molho bolonhesa com um molho de tomate fresco, fica sensacional, né? Vou querer experimentar isso aí. Com certeza. Eu vou mandar um kit aí para você. E você falou que tinha uma cliente, o que você ia falar?
Então, teve uma cliente que ela ligou pra gente, foi até engraçado. Ela falou assim, olha, eu preciso... Meu Deus, eu vou num jantar na casa de umas amigas e lá são todo mundo vegano, né? E eu não faço ideia do que eu vou fazer, né? E aí a gente preparou para ela um prato mesmo, né? Na verdade, foi a entrada. Foi uma salada a gente colocou é, um molho pesto, colocamos o carpaccio de pupunha, folhas, bastante folhas. Então, esse tipo de serviço a gente também faz, né? Ah, tô num evento, num churrasco, alguma coisa que eu vou fazer, né? Vou receber. Pode fazer uma salada para tantas pessoas, salada de fruta para sobremesa. Isso a gente vem fazendo bastante, né? Que a pessoa ganha praticidade, né? Porque é ruim, cara. Pensa lá, você ficar lavando rúcula para 20 pessoas. É tenso mesmo, né? E daí a pessoa acaba que não faz a salada, né? Só vai ter o prato lá, principal a carne, enfim, e acaba não fazendo salada. Então, essa praticidade também a gente busca levar, né, para os nossos clientes. Então, Bacana. é, Legal. Então, assim, é o que eu falei, né? A gente tem que focar nessa questão das escolhas, né? Eu coloco muito isso aí no colo do meu cliente. A responsabilidade é dele. Não adianta. O que a gente vê, infelizmente, William, é que as pessoas têm as escolhas erradas, né? Durante semanas, meses, às vezes anos de escolhas erradas no quesito alimentação, escolha na alimentação, escolha do que está colocando no seu prato, fora todo o resto, né? Falta de atividade física, estresse pra caramba, às vezes as pessoas não dormem, uma coisa que as pessoas não se dão conta, elas não dormem. Uma coisa tão básica, e as pessoas dormem pouco, dormem 5 horas, dormem 4 horas, às vezes pela questão de estresse, da ansiedade, e a pessoa acorda de madrugada e não consegue dormir. E passa, às vezes, meses, anos, às vezes, com esse problema, e isso também gera mais desequilíbrio metabólico, hormonal, gera mais obesidade, aumento de risco de doenças cardiovasculares e por aí vai. E muito disso está relacionado com a alimentação. As escolhas que ela fez também, não só pelos estresses que ela tem, dos problemas que ela tem, mas muitas vezes está relacionado com a alimentação. Dependendo de alimentos que a gente come, causa mais ansiedade. O açúcar, por exemplo, e quando a gente fala açúcar, a gente está falando de carboidratos simples, de um modo geral, massa, pão, doce, farinha branca, arroz branco, refrigerante. Nós estamos falando de alimentos ricos em açúcar, e isso tudo gera ansiedade. Isso tudo gera vício, gera dependência química. E as pessoas começam a comer e começam a não perceber que elas estão comendo quase todos os dias da semana alimentos ricos em açúcar. E isso vai levar à resistência à insulina, vai levar a um pré-diabetes, vai levar a um diabetes, vai levar a uma hipertensão arterial, a risco de alterações de colesterol, de tireoide, por aí vai. Obesidade e por aí vai. E isso são anos. Então é isso que eu estou falando, as pessoas têm que escolher direito. Passar a escolher direito, essa é a responsabilidade de cada um. Né? Eu coloco no colo da pessoa porque a responsabilidade é dela. Eu estou ali falando, mas ela que vai decidir se ela vai seguir o que eu estou falando ou não. Entendeu? Então, muitas vezes o paciente chega no meu consultório e ele não fez nada do que eu falei. Obviamente, o resultado dos exames dele não vai ter mudado. E a gente vê o contrário. A gente vê quando a pessoa, a gente fala com ela a questão da alimentação, de escolher corretamente, de alimentos frescos, de comer mais verdura, comer mais fruta, mais legume, de forma correta. Óbvio que isso aí, muitas vezes, tu tem que ter o acompanhamento do nutricionista nisso aí. Muitas vezes também não é tão simples assim, né? Mas o fato é que quando a pessoa ouve aquilo, capta, assimila, e aí começa a pôr em prática, é lógico que também não vai ser de um dia para o outro, mas é uma mudança constante, é um progresso que ela vai fazendo, é uma mudança de postura, de atitude, os resultados começam a aparecer. A gente vê pessoas que têm resultados assim fantásticos, mas junto com o tratamento que foi proposto ali, foi muito mais as escolhas dela com relação a essa questão da alimentação. Entendeu? Então, até agora estou vendo aqui, a Fernanda está comentando aqui, estou tentando tirar o arroz, mas está complicado. É complicado mesmo, mas assim, não quer dizer também que a gente não vai comer mais arroz. É isso que eu falo para os meus clientes. Não quer dizer que você nunca mais vai comer pizza, não quer dizer que você não vai poder tomar sua cervejinha, não quer dizer que você não vai poder fazer um lanche uma vez lá, comer um hambúrguer, alguma coisa.
mesmo que seja um desses fast food da vida. O problema é que é tornar isso crônico. Por isso que eu falo assim, no caso do arroz, por exemplo, você pode procurar comer mais arroz integral, que tem mais fibras, que o índice glicêmico é menor, principalmente na questão do paciente que tem resistência à insulina, que tem diabetes, entendeu? Ele pode tentar evitar, no caso de comer, a questão da quantidade, no caso do arroz, por exemplo. Se botar uma quantidade lá de arroz, uma colherzinha de arroz, é uma coisa. Você comer lá um prato em que a maior parte do prato é arroz, é outra coisa totalmente diferente. Então, assim, não é fácil fazer dieta. A gente não está aqui falando que é fácil, não está falando aqui que é uma maravilha. Não é fácil. Mas quando você coloca na balança, em termos de saúde, o benefício que isso vai gerar, você começa a fazer sacrifício, você começa a evitar certos alimentos, porque sabe que eles são nocivos, se ficar comendo com muita frequência, e aí você passa a ter saúde. Isso vai, e no final das contas, tu colocando na balança, tu percebe que valeu a pena. Né? A questão da atividade física é a mesma coisa. Tu acha que a gente quer... As pessoas que você vê lá, às vezes, correndo pleno domingo, 6 horas da manhã, o nego está correndo lá no bosque, ou no Parque do Ingá, ou qualquer lugar. Você acha que o nego está ali feliz da vida? Não. Mas ele criou o hábito. Ele criou o hábito de fazer aquilo, ele colocou aquilo ali como uma prioridade e o próprio organismo acaba se adaptando. O nosso organismo ele se adapta muito bem a coisa boa e a coisa ruim. Se você der uma alimentação saudável para ele sempre, ele vai se acostumar de forma a comer só alimentação saudável. E o contrário é verdadeiro. Se você só ficar dando açúcar, ficar dando refrigerante, ele vai querer cada vez mais isso. A dependência química que o açúcar gera para a saúde é um absurdo. Entendeu? Então, assim, até na hora que você está pensando em fazer dieta, tu vai ter que fazer um processo de desintoxicação, que não é tão fácil também. Né? Então, tudo isso a gente tem que ter consciência. E para isso que é importante, sim, ter a presença do nutricionista e você procurar ir nesses lugares, como no Hortaliça, em que você vai ter os alimentos lá de ótima qualidade, frescos, saborosos e feitos com muito cuidado, com muito carinho, né? Prontos, feitos na hora, como você falou lá, né? Que prepara lá as saladas. Não é isso? O que você acha, William, disso aí? É, isso aí. Teve uma pergunta ali também, qual que seria a melhor forma de temperar as verduras, né? Isso é algo bem particular de cada um, mas o que a gente indica, né? Por exemplo, substituir o limão pelo vinagre, o vinagre pelo limão, usar um sal, quando possível, né? Um sal um teor de sódio um pouco menor, por exemplo, um sal do Himalaia, né? Um sal fino, que não é tão prejudicial, né? Um azeite extra virgem, não usar óleo composto, óleo de soja, também que contribui bastante, né? E não usar aqueles molhos prontos, né? Isso que tem muito conservantes, enfim, que não são naturais, né? Isso seria a melhor opção, né? Você trabalhar com temperos naturais mesmo, né? Um molho pesto, que para uma salada ficar um pouco melhor, né? Algo nesse sentido. E evitar realmente essas coisas industrializadas, né? Então, a questão da atividade física é uma coisa que a gente tem que criar o hábito de fazer. Eu volto a dizer, eu volto a insistir. Gente, a gente tem que fazer, não tem desculpa. Né? Atividade física, agora com o problema de pandemia, fica meio restrito, mas tem a opção de caminhar, tem a opção de correr, bike, porque isso aí dá para você fazer, não tem nenhuma restrição, desde que você faça no horário lá que é permitido, não tem problema nenhum. Né? E outra coisa é você ter a opção até de fazer exercício em casa. Agora, o que mais vai acontecer daqui para frente é aqueles personal virtual, né? As pessoas fazem atividade física virtuais. Né? Além da hortaliça, né? A gente vê que no caso da hortaliça é uma coisa bem atual, bem moderna, porque as pessoas querem isso, elas querem praticidade, elas querem um alimento saudável, e a gente sabe que não é tão simples assim. Então, isso tudo depende, já agora tendo essas possibilidades, a gente buscar. Né? A gente buscar. No caso da hortaliça, tem que ir lá e fazer o uso lá dos produtos que você está servindo lá. Né? E a gente tem que buscar sempre as escolhas corretas.
né? Não adianta a gente ficar, agora nesse problema que a gente está vivendo hoje, né? A questão da pandemia, né? As pessoas estão muito preocupadas com relação à questão de tratamento precoce, com relação à vacina. Hoje o que tem se falado muito é vacina, isolamento, lockdown, essas coisas. Tudo isso é importante, tudo isso é importante. Mas mais importante do que isso é você se precaver, independente dessa pandemia ou de qualquer outra pandemia que venha daqui a 2 anos, 5 anos, 10 anos. A gente tem que se precaver cuidando da nossa saúde, que é o nosso bem maior. Entendeu? Então, quando a gente faz escolhas corretas, no caso, uma alimentação saudável, uma atividade física regular, procura dormir cedo e dormir a quantidade de horas adequada, em torno pelo menos de 6 a 8 horas por dia, né? E tenta evitar fatores estressores, tenta evitar excessos na alimentação, né? A gente costuma falar que assim, não é os alimentos são proibidos, não é isso. A gente só tem que fazer as escolhas corretas e uma vez ou outra você pode comer o que você quiser. Né? Tem até aquelas pessoas que comentam muito a questão do dia do lixo, né? Eu não sou muito favorável ao dia do lixo, né? Que fala que é uma vez por semana, você pode pegar e comer o que você quiser, desde que você faça tudo certinho nos 6 dias. Não sou tão favorável assim, mas eu concordo que você pode pegar um dia da semana e dar uma aliviada na dieta. Eu falo isso com meus clientes, olha, 6 dias da semana você pega firme, faz uma dieta focada, bem natural, bem focada, com o mínimo de açúcar, o mínimo de carboidrato ruim, o mínimo de frituras, essas coisas. E aí, no final de semana, vai ter um churrasco, vai ter uma festa, uma coisa diferente, um dia da semana ali, que você vai sair um pouquinho da dieta. Aí não tem problema nenhum. Né? O problema é que as pessoas tornaram o inverso. Uma vez por semana ou 2, elas comem direito, o resto da semana come tudo errado. Aí não adianta. Aí não adianta. Aí acontece o que a gente está vendo. As pessoas estão doentes. Elas estão, que a gente chama na área médica, elas estão inflamadas. E aí aparece um vírus, um vírus, e faz um estrago enorme na pessoa. Por quê? Porque ela está com a imunidade dela ruim, porque ela está toda inflamada, ela está toda desequilibrada metabolicamente, entendeu? Nutricionalmente. Então, a gente tem que pegar isso aí até como uma lição, no caso desse vírus aí. Temos que fazer todo o necessário para cuidar, porque é uma coisa seríssima, com certeza. Mas a gente tem que pensar o seguinte, pô, o que eu preciso fazer a partir de agora para que, se isso acontecer de novo, eu esteja totalmente condicionado, meu organismo esteja totalmente preparado para combater o vírus que for, a bactéria que for, o fator externo que for. E isso depende dessas coisas, disso tudo que a gente está falando aqui. Uma coisa parece óbvia, mas as pessoas muitas vezes negligenciam demais essas questões, entendeu, William? É. E assim, como eu estava comentando com o senhor no sábado, né, ontem, você esteve lá no Hortaliça, esse é o nosso propósito, né? A gente conseguir dar para os nossos clientes realmente essa praticidade. Então, principalmente nesses produtos, vamos dar o exemplo das frutas picadas, por exemplo, um abacaxi descascado. A diferença de preço, né? Vamos falar de preço, porque às vezes as pessoas acham assim, nossa, mas é muito caro você ser saudável, é muito caro você ter essa praticidade. E não é, né? A diferença de preço de um abacaxi descascado para um abacaxi com casca, por exemplo, que sem casca você vai consumir, eu te garanto, 99% de chance de você chegar na sua casa e você comer, né? Ou quando você leva com casca, é 50% a chance de você comer e os outros 50% de a chance de jogar fora, né? E é muito pouca. É R$1, por exemplo, no abacaxi. Entendeu? Isso que tem embalagem, tem pessoas na cozinha que faz a produção, né? Então, assim, realmente a gente poder dar essa possibilidade para o cliente mudar os hábitos mesmo, né? Ter essa praticidade de poder realmente ter uma alimentação mais saudável, né? Amanhã, por exemplo, amanhã é o Dia Mundial da Dieta, né? Então a gente já começa a semana na Hortaliça, todas as segundas-feiras, com ofertas de frutas picadas, né? Então amanhã a melancia picada, ela vai estar R$ 6,99 o quilo. O mamão e o melão, R$ 8,99, já picado, pronto para consumo, né? A manga, R$ 9,99, porque descascar a manga e picar manga é chato, né? A gente sabe, é difícil, né? E isso acaba
fazendo com que as pessoas consumam menos. É natural, né? Então, para todas as segundas-feiras, a gente tem o dia da fruta, né? E é um dos principais dias da hortaliça, em termos de movimento, de venda. As pessoas, elas começam a semana bem, mas não terminam bem. Então, aqui também é o que o senhor falou, não adianta ter um único dia, que é a segunda-feira lá, que a pessoa tenta mudar os hábitos, começar uma dieta, um novo hábito de alimentação, só que vai chegando para o final da semana, acaba que não continua, né? Então a gente tem todos os dias, não é só na segunda, mas a gente tem todos os dias sob encomenda, né? Como eu estava comentando com o senhor. Por exemplo, a salada de fruta nossa é uma salada de fruta bem diferenciada, né? Vai kiwi, vai morango, fora todas as outras frutas. Então são coisas gostosas de comer, entendeu? Não são coisas que você come por obrigação, são coisas que você come porque é gostoso. É muito mais gostoso, às vezes, você comer realmente uma salada de fruta do que comer um chocolate, né? E aí não é porque a gente deixa ela realmente saudável para as pessoas terem esse prazer, entendeu? Aqui foi feita uma pergunta aqui, o que é melhor, atividade física ou alimentação? É as duas coisas, a combinação. A gente sabe que a alimentação é mais importante do que a atividade física. A alimentação é quase 70%. Em termos de emagrecimento, é quase 70% é alimentação. Não adianta fazer exercício pra caramba, se a tua alimentação não estiver equilibrada, não vai adiantar nada, você vai perder, você pode até perder peso, mas você vai perder massa muscular, então você vai perder peso de forma errada, muitas vezes. E lá na frente você vai engordar. A gente cansa de ver esse chamado efeito sanfona. A pessoa fazer a dieta tudo errado e depois acaba engordando de novo, é o efeito sanfona. Por quê? Porque não fez a dieta correta e principalmente não fez mudança de hábitos. As pessoas têm que entender que não é fazer dieta 2 meses, 3 meses, e depois voltar a comer tudo errado. Não adianta. Vai engordar tudo de novo. É mudança de hábitos. Mudança. Mudança significa que você vai ter que diminuir drasticamente a ingestão de certos alimentos e aumentar de forma correta a ingestão de outros, que a gente chama de alimentos funcionais, alimentos essenciais, que têm os nutrientes essenciais. Então, a alimentação é o mais importante, é 70%, quase 70%. O restante é atividade física e os outros fatores, né? A combinação é 100%, porque aí você fazendo uma dieta equilibrada, correta, e acrescentando atividade física, que vai aumentar a quantidade de calorias que serão queimadas, então você ingerindo uma alimentação saudável, com a quantidade de caloria correta, muitas vezes tem que fazer uma restrição calórica, e aumentando a atividade física, que vai aumentar a queima calórica, você vai gerar um balanço calórico negativo, você consegue emagrecer. E se fizer isso de forma contínua, melhor ainda. E foi perguntado também a questão de se eu comer 4 frutas por dia, se eu vou ter saúde. Depende de vários fatores, porque tem frutas que são muito calóricas também, né? Então, assim, as frutas, de um modo geral, elas são saudáveis pela questão de ser ricas em nutrientes essenciais, vitaminas e minerais. Mas também a gente tem que tomar cuidado porque algumas frutas são muito calóricas. Então, por isso que é interessante você ter o acompanhamento do nutricionista. Porque senão eu vou comer 4 bananas por dia. Não é bem assim que funciona também. Tem que ter, o mais importante é, como você já falou, são as variedades. Você colocar a mistura de alimentos, aí sim. Se misturar, por exemplo, acerola, limão, se misturar, botar couve lá, no caso das verduras, couve e, por exemplo, a rúcula, aí você está dando variedade, porque algumas frutas têm mais alguns elementos do que outras, assim como as verduras. E aí sim você faz uma dieta equilibrada. Então, é totalmente possível você fazer uma dieta equilibrada, mas no caso, por isso que é importante, às vezes, ter acompanhamento do nutricionista para te orientar o momento certo, que você vai comer tal fruta, tal legume, né? Também não é assim, então vou comer 4 frutas por dia, está resolvido. Não é assim. Quem dera que fosse tão simples assim, né? Agora, certas coisas são óbvias. Por exemplo, refrigerante. Pô, não tem sentido, né? Aí foi comentado assim, aí numa pergunta, e o suco de uva integral sem açúcar? É uma escolha bacana, suco de uva integral, ao invés do refrigerante, né? Aí sim, porque tem pouca quantidade de caloria e não tem açúcar. Aí sim. Agora, por exemplo, aquele suco de uva de caixinha lá, ou de saquinho, aquilo ali tem muita química, tem muita substância que vai causar inflamação no teu organismo. E muito sódio. E aí não adianta. Refrigerante tem muita quantidade de açúcar, não serve.
E é diferente você tomar o refrigerante uma vez ou outra muito raramente, beleza. Agora, tem gente que toma Coca-Cola 2 litros todo dia, aí não tem condição. Entendeu? Então, a gente tem que saber, é por isso que a mensagem já está entrando agora já no final da live, e você vê que é tão bacana o assunto que passou rapidinho, né? Mas você vê que as escolhas dependem de nós mesmos. Não adianta a gente fazer tudo errado, chegar depois no médico e querer uma fórmula mágica, uma pílula mágica que vai fazer eu emagrecer e vai fazer eu ter saúde. Não é assim que funciona. As pessoas têm que se conscientizar que a responsabilidade é de cada um de nós. Entendeu? Então, a gente tem a opção de escolher, de buscar uma vida saudável e ficar livre de doenças, ou fazer as escolhas erradas e ter que arcar com as consequências da doença depois. Né? Mas mesmo aquelas pessoas que já estão doentes, já estão inflamadas, já estão com diabetes, obesas, hipertensas, já com problemas cardíacos, dá para reverter? Dá. Tem várias pessoas que revertem diabetes. É uma coisa assim, difícil para caramba de acontecer, mas as pessoas conseguem muitas vezes. Né? Ou uma pessoa que era totalmente obesa e depois ela fez uma dieta e atividade física, mudou seu estilo de vida e ela consegue manter durante anos aí. Por quê? Porque ela conseguiu agora, aprendeu a se alimentar, aprendeu a fazer atividade física. Quer dizer, não tem desculpa, né? Isso a gente tem que colocar, William, para as pessoas, essa importância dela ter a sua responsabilidade. Não é a gente está lá para ajudar, obviamente, para orientar, para dar o caminho das pedras, mas ela é que tem que dar o próximo passo, de fazer os seus sacrifícios e fazer as suas escolhas corretas. Então, já entrando no encerramento, eu queria agradecer a todos que participaram aí com as perguntas, que também participaram de alguma forma, outros vão assistir depois, a gente vai tentar postar no YouTube. Então, eu queria que você já fizesse aí já um encerramento, William, falasse aí um pouquinho o encerramento, e aí depois a gente finaliza. Já te agradecendo muito aí pela tua presença, e espero aí que teu trabalho aí renda muitos frutos e que a gente possa ver aí um crescimento aí saudável para você também no teu trabalho e na tua saúde. Beleza. Eu acho que travou a conexão. Aí. Beleza, doutor. Eu que agradeço aí o espaço, né? O bate-papo, né? Sobre alimentação e bem-estar. Só respondendo uma última pergunta ali. Temos a opção sim, tá? Do Clube Hortaliça, né? Aí depois pode entrar no Instagram da Hortaliça, lá tem o nosso WhatsApp e também tem o nosso cardápio lá, mas tem essa opção da gente fazer entregas semanais já programadas para as nossas clientes, né? Que daí a gente escolhe uma variedade de legumes, de fruta, de folhas, enfim. Agradecer mais uma vez aí a todos também que participaram da nossa live, deixar um convite aí para irem conhecer a Hortaliça. A gente fica ali na Nildo Ribeiro com a Cerro Azul, no balão ali, né? O número é 1864, Nildo Ribeiro 1864, todo mundo será bem-vindo, né? E também quem mora longe, um pouco mais longe, a gente tem a opção do delivery também, pode entrar pelo nosso Instagram, tem lá o aplicativo e também o nosso número. E mais uma vez, obrigado. Valeu e até a próxima. Tamo junto, né? Aí. Tamo junto. Gente, então, agradecer a todos aí. E estamos à disposição aí. O William lá na Hortaliça e eu lá no consultório. Se tiverem dúvidas depois, podem perguntar, tanto no Instagram do Hortaliça, Hortifruti, quanto lá no meu Instagram. E a gente vai disponibilizar depois no YouTube e também tentar disponibilizar no Facebook para que as pessoas possam assistir depois. Tá bom, gente? Então, obrigado. Fiquem com Deus. Cuidem-se, gente. Cuidem-se, porque a coisa é séria, a coisa é grave, mas uma vez que a gente estiver bem cuidado, a nossa saúde, que é o nosso bem maior, nenhum vírus, bactéria vai nos assustar, e sempre lembrando que a gente tem que ter foco em Deus. Deus é que está cuidando de nós, está cuidando de tudo. Tá bom? Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Um abraço. Um abraço, William. Até mais. Fica com Deus. Até. Tchau, tchau. Até. Tchau.